queridas que nós temos conhecido na vida. Ele é pastor da Igreja do Brasil para Cristo, ele vai aqui se expressar por já quantos anos, né? Ele é pastor do Brasil para Cristo. É um homem excepcional, um homem daqueles assim que a amizade dele é um presente de Deus para as nossas vidas. Eu o conheço já há alguns anos e muito a vida do pastor Paulo de Freitas, porque é de uma sabedoria tremenda, de uma maestria muito grande. E nesta manhã ele já está comigo aqui, eu já estou lhe vendo, olha aqui, mais rápido que a luz solar, mais rápido que o super-homem. Pastor Kleber. Ele começou ontem, tá ligeiro, hein? Você está me tirando da pedra? Rapaz, quem começou ontem, o cara não já era, irmão, pegou. Bom dia, pastor Kleber. Bom dia. O senhor está bem, pastor? Paz do Senhor. Tudo bem. Eu tô igual aquela noiva no dia do casamento, sabe? Aquela correria, aquela ansiedade. E tô desde as 10 horas me arrumando aqui para poder aparecer nessa live. Você acredita? Oh, Jesus, me ajuda, papai. Muito bom, pastor Kleber. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo, o som está um pouquinho distorcido aqui, então, mas eu estou conseguindo te ouvir. Então tá bom, eu estou te ouvindo legal aqui, o som está muito bom, os ouvintes também estão te ouvindo muito bem. Então vamos lá. Pastor Paulo, a irmã Socorro vai bem? Vai bem, já coloquei ela no Instagram lá para ela assistir você, que você é fã de carteirinha seu. Ela é gente boa. Puxa vida, eu falei com a Fernanda ontem. Fernanda, não deu certo pela segunda vez dele estar aqui, da gente ir lá no Leite na Pista tomar café, mas a terceira vai. Vai, agora vai. Eu vou aí um dia sem compromisso de estar aí pregando. A gente vai só para tomar um café. Passar um tempo junto. Vamos já agora. Já está aqui, tá programado aqui já. Está programado, né, pastor? Certo. Pastor Paulo, primeiro eu já quero agradecer o irmão pela alegria, pela gentileza de estar com a gente aqui nessa manhã, de reservar esse tempo tão especial para nós aqui. E já dizer que quem é abençoado e honrado somos nós, porque poder ter a sua participação aqui nessa manhã muito nos edifica, muito nos alegra, em nome de Jesus. Ok, pastor? Sim, pastor Pepe, para nós também é uma alegria muito grande. Quero primeiramente cumprimentar a todos os ouvintes aí da Essencial FM, pessoal que está no Face, pessoal que está no YouTube, pessoal que está nas redes sociais e também na rádio, né? Diretamente na rádio, que é a rádio de vocês, a Rádio Essencial. Sou muito grato também, pastor, de estar contigo. Sinto uma alegria, sabe? Uma comunhão de espírito. Amém. Quando eu converso contigo, quando a gente tem esse relacionamento. Então, eu estou muito feliz, pastor. Estamos aqui para participar com vocês aí nessa programação. Que bênção, pastor. Que bênção mesmo. A saúde, pastor. A saúde está boa, equilibrou aí aquela situação de janeiro para cá? Pastor Kleber, esse final de ano foi turbulento, sabe? Mas hoje já estamos bem melhor, já estamos retomando as nossas atividades, um pouco lenta, né? Mas estamos retomando com muito cuidado, né? Também porque a gente sabe que a gente já não tem mais aquela saúde para correr tanto, né? Já não dá para correr mais 120, tem que diminuir a velocidade. E aí, quando eu fiquei desde o dia 22 até agora, recentemente, doente, com aquela gripe H3N2, acho que é. Certo. E fiz um exame de Covid, tudo bem, estava tudo ok, mas eu fiquei muito mal mesmo. Mas graças a Deus, agora eu e a Socorro estamos muito bem. Nós dois ficamos doentes, né? Puxa vida. Foi muito difícil. Por isso, a gente não pudemos estar com vocês aí, que seria nosso maior
prazer estar na campanha aí da igreja nossa aí, né? Em São José dos Campos. Mas agora, com certeza, em 2022, nesse tempo, o senhor já está melhor, as coisas estão se ajeitando, nós vamos ter... Eu acredito que esse ano a gente vai se ver mais do que a gente pensava, ou mais do que a gente desejava. Eu acredito. Seria um prazer Vai muito ser. grande. Vai ser. Estar próximo do pastor, próximo da tua equipe aí. Para mim, pastor Kleber, é uma alegria estar próximo de pessoas assim como você. Não é porque está na presença, não. Pessoas que são pessoas sérias, né? Pessoas que pensam para frente, né? Pessoas que estão aí na batalha, estão na luta, estão fazendo a obra. Eu fico muito feliz mesmo, né, de estar próximo com você. Eu comecei o programa aqui hoje, não citei a frase, mas eu disse que há uma frase que o senhor se falou para mim um dia, um dos dias em que eu não estava bem, e uma série de turbulências que a vida às vezes nos gera, mas sim. O senhor um dia disse assim, depois de um certo tempo, você é um homem que é de superação, e eu louvo a Deus pela sua vida. E eu fiquei pensando, e confesso para o senhor que todas as vezes em que algumas dificuldades vêm, eu sempre me lembro da voz do Espírito Santo que usou a vida do senhor e ministrou aquilo ao meu coração aquele dia. E eu me agarro no que diz a Bíblia. Crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. E eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida do senhor, que foi um canal que foi e é um canal de bênção para as nossas vidas e muito me influencia, né? Eu estava tentando aqui, pastor Paulo, lembrar de uma irmã que congregou com o senhor quando meu pai era pastor em Caçapava, e o senhor já era pastor dela em São Paulo há muito tempo. E eu estou tentando lembrar do nome dessa irmã, talvez eu lembro, irmã Floripes. Pronto. Foi ela que colocou eu em contato com o seu pai e vocês aí em São José dos Campos. É isso, minha irmã Flor, é isso mesmo, lembrou. Flor, né? O nome dela era Floripes, mas chamava de Flor. E ela, então, na época, eu conheci vocês, seu pai também, você bem jovem, né? Eu fui fazer um curso dentro do CTA, aí em São José dos Campos. Fiquei vários dias aí, hospedado em São José dos Campos e fazendo um curso no CTA, no IFI. E aí eu procurei teu pai. Ele foi me buscar de RP lá. No hotel, rapaz. Eu esqueço até hoje. Eu nunca tinha entrado dentro de um carro de polícia. Sempre a primeira vez. Até o cheiro do bichinho é diferente. Pastor, tem quem gosta de andar no outro compartimento. Aí ele foi me buscar no hotel, deu uma volta na cidade comigo, mostrou a cidade, mostrou as igrejas. Foi um período assim que nunca mais eu esqueci, sabe? Da recepção do pastor Flauzino, né? Ele mesmo. Dele conosco aí em São José. Olha, pastor, ele não sabe, mas talvez dia 7 ele vá comigo no pastoreio de pastores de Arujá. Ele não sabe ainda. Leva ele lá para dar um abraço nele. Isso, leva ele. Irmão, de vez em quando escapa a segunda, entra a terceira, troca o óleo 40, mas vamos, tá caminhando. Tá caminhando ele, né? Tá caminhando, então, eu lembro e vocês também, né? Muito bem, acompanhei muito bem um pouco da história, um pouco da vida de vocês. Foi muito importante. Mas importante que a gente continuou amigos, né? Continuou juntos. Faz muito bem para nós. Graças a Deus. Pastor, faz muito tempo que a gente já... Faz uns 20 anos, mais ou menos, já. Você devia estar com quantos anos? 11 para 12 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu fui batizado no Espírito Santo, não de língua, na casa da irmã Flor, numa vigília. E eu me lembro que a irmã Flor
tempo aqui, depois ela voltou. Ela morava numa casa ali, num bairro em Caçapava, que o chão da garagem era de terra, e foi depois desse tempo, inclusive, porque eu era menino. E ela falava assim, do Pastor Paulo de Freitas, Pastor Paulo de Freitas, e a gente não fazia conexões, até o dia que a gente se encontrou. E aí eu comecei a entender, né, das coisas, assim, da grandiosidade, do valor da pessoa do senhor, e etc. E a Irmã Flor, esses dias, fez contato comigo. Foi uma surpresa, Olha, assim. que bom, que benção. Pastor, fazia uns 20 anos que eu não falava com a Irmã Flor. E ela me achou nas redes sociais. Olha que benção. Eu me lembro dela com tanto carinho pela sua pessoa, que ela nos colocou próximo, porque foi numa vigília, numa sexta-feira, na casa dela, das 3 da manhã, que o Senhor marcou a minha vida de uma maneira Olha, especial. que bom, pastor. Fico feliz por saber esse fato histórico, né, que a gente não pode esquecer, nossas raízes históricas, né? Isso é muito importante, né? De jeito Muito nenhum. importante. Eu só não sei dizer para o senhor se o tempo da nossa amizade é maior ou menor que o pé de jabuticaba que o senhor plantou. Você ainda contando minha vida, né? Investigador. Você não perdeu o dom de investigador, né? O pastor Kleber. Carregadinho o pé, hein? Puxa vida. Viu, pastor Kleber? É uma história, né? Cada coisa na vida da gente, ela tem uma história. Aquele pé de jabuticaba veio de Mairink. Mairink, eu trabalhava na época ainda na Matarazzo e visitava empresas. Então passei lá, num mudeiro lá, e comprei o pé. Minha mãe plantou e está aqui até hoje. Ainda ontem, Socorro colheu jabuticaba nele. Olha aí! Mas vai virar geleia ou já era? Porque Já o tem netinho... geleia. Quando for aí, eu vou ver se eu levo uma geleia dele para você. Ô, Vai ser pastor. Você viu que eu dei uma levantadinha na vida, né? Rapaz, você não é fraco, não. A gente tem que empatar. Perder não pode. Não pode. Eu tenho visto suas mensagens. Eu quero agradecer a Deus pela sua sabedoria, das mensagens que você tem sido pregada aí na Essencial, os podcasts que você tem lançado. Sim. Tem sido extremamente edificante para todos nós. Eu não sou muito de ouvir assim muitos pregadores, mas as suas mensagens eu tenho ouvido e tem sido muito edificante. Deus abençoe, você avançou bastante. Obrigado. Avançou muito. Deus tem te usado de uma maneira especial. Deus continua te abençoando, você, a Fernanda, a sua equipe de trabalho que está aí. Amém, pastor. Obrigado. Eu sou agradecido a Deus pelo seu comentário e agradeço muito a Deus. Por falar nisso, pastor Paulo, fala para nós como que deu a sua conversão, pastor Paulo. Pastor, eu me converti com 24 anos, pastor. Eu passei por dificuldades antes da conversão, né? E eu lembro da época que eu mudei aqui para o bairro onde eu estou. Hoje, eu sou aquele indivíduo que não muda demais. Eu sou aquele mineiro, sabe? Mineiro é muito tradicional. É muito paradão, sabe, às vezes. E aí eu mudei para cá, para esse bairro, já não estava muito bem. E uma certa noite eu busquei tinha um pessoal da Igreja Batista que visitava o bairro aqui, o bairro era novo, eles estavam abrindo uma congregação. Então começaram um projeto de evangelização e visitaram minha casa. Começaram a me visitar, trazer a palavra. E nesse tempo eu não era crente, né? Não era crente, era católico. Aí eu comprei uma Bíblia para debater com os crentes. E eu acabei lendo a Bíblia para poder debater com eles e acabei me convertendo. Então, uma noite eu fui na Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro e naquela noite o Espírito Santo me pegou e me converteu. Eu fui em choro para frente e até hoje estou firme com o Senhor Jesus. Então, foi uma coisa assim, bem interessante mesmo, né? Eu fui comprar uma Bíblia para debater com o evangelista da Batista. Aí comecei a ler a Bíblia para conhecer. E o Espírito Santo me pegou e me converteu.
hoje eu estou aqui para contar essa história maravilhosa, né? Foi em 76, pastor. 76. Nessa evangelização dos batistas aqui, se converteu eu, se converteu minha mãe. Minha mãe ficou na Batista até falecer, até morrer, né? Certo. Aí foi convertendo. Eu tinha um irmão que era da Assembleia de Deus, e aí a família foi se achegando, né, nessa época, e hoje nós estamos aqui para falar de Jesus. Glória a Jesus. Pastor Paulo, se eu não estou enganado, o senhor, na vida profissional, era ligado a qual setor? Da área de química? Não, né? Ou era? Sim, pastor. Eu fui ligado na área de química. Minha formação secular, eu fiz curso técnico em química e depois eu fiz o bacharelado em química, fiz o químico industrial. Então eu trabalhei 22 anos nessa área, chefiei laboratório de controle de qualidade, trabalhei com desenvolvimento de produtos. Quer dizer, eu tive uma ascensão muito boa na carreira profissional, como químico industrial. Então trabalhei nesse tempo como químico na indústria Matarazzo de papéis. E para mim foi bom que eu cheguei até o nível de chefia, né? Gerência naqueles cargos que eram criados. Certo. E foi muito bom, foi uma verdadeira faculdade, uma escola para a minha vida, porque lá eu tive várias formações, né? Muita formação mesmo, porque a empresa se aplicava muito, me dá muitos cursos, eu fazia muitos cursos pela empresa e me formei muito bem. E no ápice da minha carreira, quando eu estava já quase para se aposentar, eu deixei a área e fui para o Ministério Pastoral de Tempo Integral, né? Então foi assim. Mas eu trabalhei muito tempo, gostava muito da profissão ainda. A nossa profissão, ela faz parte da nossa história, né, pastor? Verdade. Se você tem uma profissão, que você ama essa profissão, você acaba tendo uma história com ela também, né? Então, para mim, foi assim. Eu servi muito tempo, foi que me deu o suporte hoje, né? E a minha formação, então, eu tive formação de químico industrial, bacharelado, né? E ciências, né? Eu sou formado em ciências também, como professor de ciências, né? Dei aula durante algum tempo, mas não me adaptei como professor em sala de aula, aí deixei também, e fiquei agora só no Ministério Pastoral, né? Só no Ministério Pastoral. Pastor Paulo, falando em ministério pastoral, como é que se deu essa questão do chamado pastoral na vida do senhor? Olha, após a minha conversão, eu ter recebido Cristo como meu Salvador, sempre aqui na Zona Leste. Interessante, a região leste de São Paulo faz parte também da minha história. Eu me converti numa pequena igreja aqui, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, depois fui congregar, na época, aqui com o pastor Geraldo, no Iguatemi. E logo que eu cheguei, pastor, ele já me colocou para trabalhar com ele, já me colocou como secretário da igreja, acredita? Logo, um novo convertido. E depois, logo em seguida, a gente entrou para o Ministério de Jovens, fui vice-presidente por cidade. O louvor que nós ajudávamos a dirigir, eu tinha um violão, eu ajudava a tocar o louvor, é um louvor antigo, sanfona, violão, pandeiro, aquela coisa, né? E dali eu fui para o Ministério de Jovens e depois o pastor Arnaldo me viu dirigindo cultos, né? Igreja lotada, muitos jovens se convertendo, ele me viu que eu tinha ministério e me deu uma congregação para dirigir, ainda jovem. Eu estava com 1 ano de casado, ele me deu a congregação. Eu não era consagrado a presbítero, nem a diácono, nem nada, eu era uma pessoa comum. E ele já me colocou no ministério, pastor Arnaldo Cipriano. E dali foi o meu primeiro passo para o ministério pastoral. Depois eu fui ordenado a diácono, né? Depois fui a presbítero e depois, finalmente, a pastor. E aí foi a trajetória minha de trabalho, né? Mas quando eu comecei, pastor Kleber, eu era muito evangelista, eu trabalhava muito com evangelista. E aí as pessoas me rotulavam que eu não tinha ministério pastoral, que eu tinha ministério de evangelista. É muito difícil quando as pessoas te rotulam, né? Mas com o tempo eu fui entendendo
que o ministério evangelista também faz parte do ministério pastoral. O pastor é um evangelista. O pastor é um missionário. O pastor, ele agrega todos esses ministérios com ele, o ministério apostólico. Ele vai agregando tudo isso na sua função, né? E aí eu fui entendendo que eu tinha também o chamado para o ministério pastoral. Comecei a pastorear, 45 anos que nós estamos nessa jornada pastoral, trabalhando. Pastor Paulo, e aí, como é que veio essa decisão, esse aceite na cabeça de alguém que vai comprar uma Bíblia para debater com um evangelista, se converte a Jesus, e agora antes um Paulo, e agora antes um Saulo, agora um Paulo, e agora vira pastor? Como é que ficou a cabeça? E quem estava de longe falava o quê do Saulo que está virando Paulo? Pastor, eu acho interessante, pastor, que quando você é jovem, você não tem a consciência do que é o Evangelho. Eu tenho ele aqui ainda na minha estante, aqui do lado. Aquele dicionário grandão do Aurélio, não sei se você chegou a ver, que tem grossão assim. Tenho. Então, aquele dicionário, a gente pegava ele para fazer os trabalhos na escola, que na época Socorro estudava comigo no ginásio. E eu subi em cima das carteiras da escola, o professor não estava lá, e eu pegava aquele dicionário e ficava imitando os crentes pregar. Olha só, sem saber que Jesus ia me pegar lá na frente. Então eu pegava esse dicionário de Aurélio, ele parecia uma Bíblia, bem grandão assim, ó. É isso mesmo. E aí os irmãos, os meninos na escola, tudo, sabe, jovem, adolescente. Pastor, não sei o quê. E eu fazendo a maior farra com o dicionário como pregador. E olha o que eu sou hoje. Pregador do Evangelho. Que coisa, né? Então, essas coisas que acontecem na história da vida da gente, que é muito interessante, a gente não sabe o destino que Deus tem pra gente, né? E eu estou muito feliz, pastor, de estar nesse caminho, servindo a Deus como pastor. Muito feliz. Eu não sou pastor frustrado, não. Eu sou um pastor alegre, que tenho alegria no ministério, não perdi a alegria do ministério. Então, a gente está aí trabalhando, fazendo a obra. Que coisa. Pastor Paulo, a gente conhece a trajetória do senhor, mas talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje não saibam, mas o senhor faz parte da comissão de ética da nossa denominação. Pastor, como é que se dá essa definição assim na cabeça de alguém que vai ter aí, humanamente falando, o desafio de traçar o futuro dos nossos possíveis candidatos? Ou seja, quais os desafios em fazer parte de uma comissão de ética, pastor? Olha, pastor Kleber e ouvintes que estão aí ouvindo na Rádio Essencial FM, também pelo YouTube, fazer parte de uma comissão como essa, para mim, foi algo assim que eu me preparei antes. Eu estava preparado antes na questão caráter, na questão vida cristã, porque não foi de qualquer forma. Deus sempre, pastor, ele nos dá as ferramentas antes, para que lá na frente você utilize essas ferramentas. Então, na época, eu fui discipulado pela CEPAL, né? Pela CEPAL, passei pelo processo discipulado, fui crescendo nessa área, fui ganhando um pouco de caráter, a vida com Deus, e Deus foi me trabalhando. E na época o pastor Arnaldo, eu fui vice-presidente dele, e ele foi um dos pastores que ocupou a comissão de ética durante muito tempo. E o Arnaldo, ele tinha uma linha bem dura, né? Uma linha bem rígida com relação a caráter, vida com Deus, e ele foi meu discipulador. E na época ele me convidou para dar palestra para os novos pastores, né? Dali, pastor, só contando um pouquinho da história, como aconteceu, eu comecei a participar dos trabalhos da Comissão de Ética de Treinamento de Pastores.
aí sempre me chamava para falar, mas com o tempo eu passei a integrar a comissão. Certo. Não ser mais um palestrante, mas um integrante da comissão. E na época nós tivemos uma dificuldade com o pastor Arnaldo, na época que teve uma questão na comissão, e o Arnaldo então se retirou e deixou a comissão de ética, e então o pastor Luiz Fernandes Bergamin veio até nós, conhecendo que nós já exercitávamos lá na comissão, nos convidou para fazer parte da comissão de ética, colocando a comissão de ética na minha mão e na mão do pastor Vanderlei do Couto. Aí pastor Bergamin fez a chamada, nós aceitamos, entramos com a proposta de fazer uma reestruturação, um trabalho dentro da comissão, e graças a Deus a comissão cresceu muito nessa época. A comissão de ética desenvolveu bastante nessa época, com o pastor Vanderlei do Couto, depois veio o José Hélio, mas ele foi para o Paraná, né? O pastor Isaac, pastor Walter Bastos e o Walter Celestino. Então a comissão se formou aí, foi se formando, nós adquirimos uma certa liga entre nós, né? Os membros da comissão, nós somos muito, muito ligados entre nós, né? Sabendo que cada um tem a sua liberdade de pensamento para tratar assuntos. E aí nós estamos lá na comissão já há mais de 15 anos, pastor. O pastor Bergamin sempre tem chamado a gente, confiado o trabalho nas nossas mãos, né? Ele tem aceitado algumas decisões que são difíceis para a comissão tratar, não é muito fácil. Certo. E aí ele tem aceitado, tem nos orientado também. E cada membro da comissão de ética, nós temos lá um teólogo, né, que é Walter Basto, que ele ajuda muito nessa área da teologia e da família. Nós temos o Walter Celestino, que também é formado, que é um professor. Temos também o Isaac Neri, que é lá de Guarulhos, um pastor de campo, muito grande, e temos o pastor Vanderlei do Couto, que ele é o nosso porta-voz, né? Ele faz o porta-voz da comissão. E eu, que estou ali também trabalhando. Então, pastor, nós temos trabalhado mais assim, o desafio de trabalhar não só questão disciplinar, porque a comissão de ética ela não é um órgão somente disciplinador, ela pastoreia também os pastores. Tanto é que quando acontece alguma coisa, a gente tem a proposta de acompanhar o pastor durante aquele processo dele. Tanto o processo da formação pastoral, como alguma situação que ele vai encontrar lá na frente que precisa de ajuda. Então a comissão está trabalhando muito em cima disso. Muito mesmo em cima dessa questão. Okay. Agora, o desafio, pastor, é um desafio grande, porque a gente vai lidar com situações, muitas situações difíceis, né? Então, nunca a gente vai acertar 100%. Nunca vai satisfazer 100%. Então, pastor Kleber, é um cargo, uma situação difícil para trabalhar. Não é fácil. Eu me recordo que, na época, quando eu assumi a comissão de ética, algumas pessoas se afastaram de mim. Eu não vou me aproximar de você porque eu posso complicar você. Mas eu fui quebrando essa barreira. O indivíduo faz parte da comissão de ética, então eu não posso ter ele perto de mim, porque ele pode querer descobrir alguma coisa minha. É a mesma coisa ter um investigador de polícia lá. Amigo da corregedoria. Não. Não tem condição. Então, a cabeça, a cultura aqui do brasileiro, do homem, desde a ditadura militar, foi essa. Né? Mas, graças a Deus, eu consegui dividir o meu trabalho na comissão de ética e também a ter amigos. Socorro já mandou um bilhetinho aqui para mim para me apresentar o pastor Edmilson, que também está presente na comissão de ética, que é o nosso secretário. Eu estou vendo uma sombra passar para lá e para cá.
É verdade, pastor. Então, eu lembro que teve pessoas que não gostavam de se aproximar da gente, então é um desafio. Certo. Você vivenciou isso na vida profissional. A gente na comissão, não, eu não vou me aproximar dele porque ele pode depois Sim. querer me julgar, alguma coisa, descobrir alguma coisa. Porque a comissão nossa, pastor, deixa eu só explicar um pouquinho. Ela não faz papel de polícia, de investigação, de ir lá saber se o pastor está andando certo, está andando errado. A gente não faz isso. Nós tomamos os casos nas nossas mãos quando eles chegam para nós. E nós, então, vamos fazer o processo de averiguação para ver se é real mesmo, se é verdade. E aí, no final, nós temos o nosso código de ética, que é o nosso estatuto, que permite que nós apliquemos algumas disciplinas. E a gente trabalha em cima disso, pastor. A gente não faz nada além das escrituras e do que nós temos no nosso código de ética, da nossa denominação, da nossa organização. Então tá. Pastor Paulo, é o seguinte, nós estamos falando aí de uma área em que realmente é bem desafiador. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não nasci em São José dos Campos, mas cresci aqui, sou natural de Santos, santista bom, meu time está me decepcionando, mas tudo bem, não sou traído. Apanhou ontem na coquinha, né? Não sei porque eu fui entrar nesse assunto. Mas deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Um negócio pra igreja ontem, o cara do nada saiu que saiu. Eu falei, puxa vida, tomamos mesmo, é difícil. Mas enfim. Eu nasci lá e criado aqui em São José. E não muito diferente da infância de alguns, jogando bola com a molecada na rua, brincando e tal. Então a gente faz amizades. Aí cada um toma o seu caminho na vida. Eu fui seguir o meu, faculdade, direito, etc., polícia, etc. E tal. E um belo dia, para não dizer um mau dia, eu me deparo com uma ocorrência em que eu precisei conduzir em flagrante um amigo de infância que jogava bola com a gente. Eu vou lhe dizer, pastor Paulo, é frustrante, é aterrorizante, porque passa um monte de coisa na cabeça da gente e etc. E aquele choro, a pessoa dizendo assim, poxa, você vai prejudicar a minha vida, etc. E a gente conversando, e eu falei, querido, eu não vou, você que vai me prejudicar. Então, a gente precisa estar muito definido na mente, no coração das convicções, para não misturar as emoções e não agir segundo o nosso coração, mas agir segundo a palavra. Não é? Sim, por isso eu verdade, fiz a pergunta. verdade. E uma pergunta em cima disso para o senhor é que é o seguinte, quando um candidato é desqualificado para o pastoreio, por alguma razão, o senhor já observou no tempo posterior que aquele impedimento que outrora não facilitava o acesso foi reparado e algum candidato, numa outra oportunidade, foi aprovado? Sim, já acontece, porque a gente não julga só o imediato, sabe, pastor? Certo. A nossa organização, ela é uma organização, ela é uma mãe praticamente, porque se o indivíduo ele teve um percalço lá na frente, teve uma dificuldade, e ele restaurou, ele conseguiu arrumar isso, ele merece ter a sua oportunidade de continuar. Sim. Ou aqui, ou ali, ou lá. Então, você não vai ter aquela visão punitiva do indivíduo, esse daqui não serve para mais nada. A gente não tem essa mentalidade. Cristo nos ensinou isso. Certo. Então, a gente anda muito dentro do que o Evangelho de Jesus colocou para nós. Então, Jesus sempre vai dar oportunidade. Ele deu oportunidade para aquela mulher que foi pega no adultério. Ele deu oportunidade para
para cada pessoa que precisou dele na hora, ele deu oportunidade. Então, Judas teve a sua oportunidade, os discípulos tiveram, Pedro, na sua falha, teve uma grande oportunidade, e Jesus não relevou, até no final chamou ele para pastorear a igreja, né, no final do livro de João. Então, a nossa postura é essa, dentro daquilo que está nos evangelhos e que Jesus permite. Agora, tem pessoas, pastor, que ela não consegue absorver essa compreensão de aceitação. Então ele fala assim, eu vou embora, vou pegar minha sacolinha e vou embora. Algumas vezes tem acontecido de pastores não aceitar as nossas decisões e pega a sacolinha dele e vai embora. Daí uns 6 meses, 1 ano, ele se arrepende, aí vai bater na porta de novo, pedindo para voltar, para retornar. E a obra sempre foi uma mãe, né? Nós temos um presidente maravilhoso, um homem que tem o coração na obra, que é o nosso presidente Bergamin. Eu tenho uma admiração e estima muito grande por ele. E ele sempre tem aquele coração. O indivíduo saiu, vai lá pedir para voltar, ele fala, pode voltar. Então é assim. Então, eu tive um caso, a gente teve alguns casos, um caso que teve um amigo, muito amigo meu, que teve que entrar na comissão de ética, teve que passar por lá. E ele, a gente poder, eu encarar ele, trabalhar com ele, hoje eu continuo acompanhando ele no pastoreio. Ele perdeu o cargo, perdeu a direção da igreja, mas ele está sendo acompanhado. Então, a gente não cita nomes por questão ética, né? Mas acontece muito isso, como aconteceu com o seu amigo aí. A gente pegar, porque é aquela questão, eu sou uma pessoa pública, né? O pastor é uma pessoa pública, e aí ele tem que estar ligado, conversando com as pessoas, ligando com as pessoas. Então, para mim, eu não tenho dificuldade não, pastor, de transitar no meio dos pastores, mesmo fazendo parte de um órgão desse, eu vou tentar ajudar. Se o indivíduo está indo para um caminho errado, eu vou falar, vai por esse, é melhor. A gente tenta aconselhar. Sim. Mas, geralmente, tem muitos que não conseguem ouvir, então acaba caindo, né? Caindo no buraco, caindo no abismo. Então, não é culpa sua. Sim. Realmente, existem pessoas que entendem, outros que não entendem, e esses que não entendem, quando a consciência lhe é permitida falar, se arrependem, volta e cresce. Isso é muito positivo. Pastor, isso é algo que eu aprendi o seguinte, durante o discipulado, eu fui mentoreado muito tempo pelo discipulado, pelo David lá da CEPAL. Ele fala muito isso. Não importa o erro que você cometeu, importa o que você faça depois. Se você faz uma reparação, se você se conserta, se você se arrepende, você vai ter a sua oportunidade de se restaurar. Então, isso é muito importante, o reconhecimento. Então, a gente trabalha muito em cima disso também lá na comissão, né? Tanto é que cada pastor, cada pessoa que passa por lá, que passa pela disciplina, ou que pede igreja, pede cargo, a comissão se disponibiliza em acompanhar ele, a família dele, ele não fica desguarnecido, não fica, porque ele ainda continua recebendo suas ajudas. Então, a nossa obra, pastor, a obra Brasil para Cristo, ela tem esse perfil de não pegar o indivíduo e jogar fora, descartar, como uma laranja que você extraiu o suco e joga o bagaço. Não. Agora, cabe a cada indivíduo também aceitar essa oportunidade, né? Então, a gente trabalha dentro desse aspecto ali na comissão. Perfeito. Pastor Paulo, o pastoreio de hoje é diferente de alguns anos passados? Sim, pastor. O pastor,
do tempo passado para o tempo agora, dentro desse desenvolvimento social que nós vemos, o pastor antigo, a moda antiga, ele teve o seu espaço dentro do contexto religioso que nós estamos vendo. E ele continua tendo esse mesmo espaço. Agora, o pastor, nessa modernidade, nesse tempo contemporâneo, ele vai ter que ser diferente. Tanto é, eu até quando eu vi essa pergunta, achei interessante. O desafio maior, por exemplo, é a tecnologia. Sim. É quase que impossível. Por exemplo, se você não me coloca numa rede dessa, e tirando lá, eu vou tirar você lá do Jurassic Park, extrair de lá. Então, a gente falando isso brincando, mas o pastor antigo, ele vai ter um pouco de dificuldade de administrar dentro desse desenvolvimento social que nós estamos vendo na sociedade, né? As mídias sociais, né? Então fica mais... Mas eles têm o seu espaço de mentoria para os pastores mais novos, que eles vivenciaram a outra época, um outro tempo. Então, a gente vê o perfil pastoral também mudou muito, né? Mudou o perfil pastoral dessa época contemporânea, tempo passado. O pastor não tinha tantas atribuições como ele tem hoje. Hoje você, por exemplo, está numa rede social coordenando uma rádio. Então, coordenando todas as redes sociais. E antigamente não tinha isso. Você fazia uma visita, fazia o culto doméstico e pronto. Ia para casa. Era o que a gente fazia. Tinha escola bíblica dominical, as igrejas hoje suprimiram as escolas bíblicas, a maior parte das igrejas. Então, o contexto social mudou muito. Mudou de maneira grande. Então, tem desafios para o pastor, sim. Tem. E os pastores novos, por sua vez, precisam olhar um pouco para trás, para os exemplos passados. Isso. E tomar como exemplo a vida daqueles homens que deram de si para manter a organização, a denominação caminhando, né? Então a gente precisa, os pastores novos têm que saber olhar para trás. Olha para frente? Sim, mas saber olhar para trás também. Tá certo, pastor? Eu fui... Não sei se eu respondi. Respondeu e é isso aí. Eu fui convidado essa semana para participar de um projeto, ainda está no laboratório, para que seja num formato, talvez, de um podcast, entrevista, e que vai tratar do seguinte: a condução de pastores mais experientes na sua performance da sua época, contextualizando para que os novos entendam e os mais experientes também compreendam. Porque, de repente, pastor, a gente não vai nem entrar nesse mérito, mas houve uma explosão no contexto de líderes, e alguns desses líderes têm acesso a uma infinita gama de redes sociais e, de repente, não tiveram uma boa base, não tiveram um discipulado, não foram mentoreados, não foram pastoreados, nunca se submeteram a uma liderança e hoje estão a liderar. Então, o projeto ele é voltado para que a gente seja mediador aí em orientação e ouvir os dois lados e tal, sobre essa posição, porque o que o senhor disse, o serviço pastoral lá atrás, ele tinha, aquelas eram as ferramentas que se era viável que possível. Só que, de repente, a coisa tomou um caminho assim que, se você parar no tempo, você não consegue também alcançar a nova geração. Os nossos netos, os nossos meninos de igreja mexem com os tablets, com os celulares, recursos que a gente não tem que perguntar como é que funciona isso aqui.
etc. e tal. Então, eu acho muito interessante porque a nova geração ela tem exatamente ferramentas que a antiga não tinha, mas a antiga não tinha as ferramentas que tinha e cavou buracos, estradas, foram desbravadores que se tivessem na época o que nós temos hoje, talvez eles teriam ido muito, muito mais do que alguns são, e sem perder a essência, porque o segredo é não perder a essência. Perdeu a essência, perdeu o respeito, não sabe olhar para as cãs dos mais experientes, não sabe ouvir. Eu tenho um princípio que líder que não sabe ouvir já está desqualificado, porque não é por aí, não é? E eu vejo uma geração nova que não está muito afim de ouvir. Tem sei quantos milhões de seguidores, baixa espiritualidade, quase que zero teologia, enfim. Isso é um perigo. Então é muito importante a gente submeter-se, ouvir, contemporizar sem criticar e dizer, não, isso aqui realmente não fazia porque não tinha, mas hoje tem, então a gente pode usar isso para o bem. E falando nisso, pastor Paulo de Freitas, a depressão, ela está também para o pastor, o cristão, ou isso é algo que alguém já disse um dia, o crente não pode ficar deprimido? Essa é uma pergunta assim, bastante importante. Para mim, pastor, eu tenho o seguinte princípio, eu lido com isso, eu falo sobre isso, eu escrevi sobre isso, eu vivenciei isso. Então, a depressão, para mim, ela não tem bandeira, ela não escolhe. Eu falei outro dia que ela não respeita o seu nível social, sua intelectualidade, se você quem você é, ela não respeita o seu status social. Então, ela, se você é crente, se você não é, se você é pastor, se é reverendo, que grau você está, ela não respeita por ser uma doença, por ser um mal. Então, pastor, para mim, ela está para o pastor, ela está para o membro, ela está para o médico. Você tem ideia? Os médicos, no terceiro ano da faculdade, eles entram em crise depressiva. Sim. Porque o médico vai lidar com a vida. Vai lidar com a vida. Então, existem casos de médicos extremamente depressivos. Né? Área da saúde, então, muitos profissionais depressivos. Pastores, muitos depressivos, mas que não reconhecem, estão em cima do púlpito ainda ministrando, jogando machucado. Sim. Então, ela é um mal que, agora ainda mais com essa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo de depressão sozinhas, sem buscar ajuda, sem buscar um aconselhamento, sem buscar um acompanhamento, seja ele psicológico, seja ele de um psiquiatra, seja ele de um médico, seja ele de um pastor, de uma igreja. Então, muitas pessoas caminhando sozinhas, vivenciando essa crise depressiva. Então, eu falo muito sobre isso, pastor. Eu fico triste quando eu ouço notícia que nós perdemos um amigo, perdemos um pastor para a depressão, porque ele se suicidou, porque ele se matou, porque ele não soube lidar com isso. Isso dói na minha alma. Eu estava numa live essa semana, domingo, e entrou uma ex-aluna nossa de Ribeirão Preto. E ela disse, olha, pastor, eu perdi 2 colegas de trabalho para depressão. Então, é uma doença muito agressiva, que machuca muito o homem, o ser humano, e a gente precisa começar a pensar muito bem sobre isso e buscar ajuda se tiver o diagnóstico. Foi diagnosticado, sabe que está vivenciando a depressão, vai buscar ajuda. Isso é o que eu falo sempre nas minhas lives, que eu falo, aconselhamento que eu dou, vai buscar ajuda. Minha palavra vai buscar ajuda. Não jogue machucado. Essa frase é muito forte, porque num time de futebol, um time coletivo, tem sempre aqueles que se destacam. Não é? O artilheiro, o cortador,
E aí vem alguém e aplica uma certa substância e diz assim: vai lá e dê teu sangue e depois você trata. E muitas das vezes esses atletas se arrebentaram sem chance para um segundo jogo, porque jogaram machucados e aquilo trouxe para o time um título, mas um prejuízo quase que eterno para quem jogou, disputou machucado. Diante disso, pastor Paulo, o senhor até já vivenciou isso, como o senhor acabou de falar. O que fazer quando se é diagnosticado, o senhor falou procurar ajuda, com depressão? Porque talvez eu fale algo aqui que o senhor não pense assim, mas eu vejo que durante um bom tempo isso era um tabu entre os cristãos, ou não? Sim, pastor Kleber e ouvintes que estão aí na Rádio Essencial FM, eu estou falando sobre isso já há uns 15, 20 anos, falando sobre essa temática. E pastor, passar por um período desse, ele se abrir diante de uma live pública ou coisa parecida, isso aí era quase que impossível. Exatamente. É quase impossível. Quando você falou tabu, por quê? Porque as pessoas se escondem debaixo de uma imagem. Ele está passando por uma crise existencial, mas ele não quer que ninguém saiba. Verdade. Continuar jogando machucado. Então, eu acredito o seguinte, que a gente precisa falar sobre isso e quebrar esse tabu, essa questão, usa essa palavra, né? Porque se você for diagnosticado, você busca ajuda. E buscando ajuda, você pode se restaurar. Eu tinha um preconceito, porque por ser pastor pentecostal, então pastor pentecostal, de oração, de Bíblia, eu lia muito a Bíblia, né? Li muito a Bíblia nessa época, não pode ficar doente, não pode tomar um remédio, não pode tomar um medicamento, não pode procurar um psicólogo, não pode procurar um psiquiatra. Pastor, quando eu fui buscar psiquiatra, para mim foi a maior crise que eu passei. Mas qual que é a Imagina. diferença do psicólogo e psiquiatra? É que ele pode prescrever um medicamento para você, para quebrar um quadro de estresse, depressão que você está vivendo. Aí depois eu fui saber qual que é a diferença de um psiquiatra. Para mim era médico de louco, e não é. Né? Isso não, porque ele tem a possibilidade de poder prescrever um medicamento. Né? Então, quando eu busquei ajuda Certo. de médico de clínica. Aí o clínico me enviou para o psiquiatra. Falou, isso aí é para psiquiatra. Eu falei, meu Deus, tô louco. Então, a primeira coisa que você vai pensar é isso. Então, querido, a gente tem que ter uma consciência com relação ao nosso equilíbrio, como é que nós estamos. Se eu tiver que, se eu sei que eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda, eu vou buscar. Isso foi que me livrou, né, pastor? Então, Sim. eu aconselho, quem estiver passando por isso, busque ajuda. Seja ela na igreja, aconselhamento pastoral, vivência com o pastor, numa igreja, numa comunidade, seja com um médico, porque tem quadro, pastor, que não é quebrado se não tiver um medicamento. Sem a questão medicamentosa, que precisa, né? Para colocar o seu equilíbrio bioquímico em equilíbrio, né? Então, eu penso assim, pastor, eu não sou profissional da área, mas por vivenciar, a gente aprendeu bastante sobre isso. Vamos lá, Então, pastor. pastor, reverendo, qualquer pessoa pode passar por isso na vida. Né? Então, Pelo menos uma vez na vida vai passar. então vamos lá. Diante disso, e agora falando como alguém que está dando instruções, orientação, ministrando, aconselhando nesses anos que o senhor acabou de falar, a igreja atual, ela, na visão do senhor, ela compreende o seu líder passar por uma crise?
Olha, eu penso que vai muito de igreja para igreja, porque nós somos igreja, mas não podemos colocar todo mundo no Sim, mesma sacola. Se você entra numa igreja em que a igreja tem aquele sistema ainda antigo, que não pode tomar remédio, que é só oração de cura e cura e cura e cura. Se o indivíduo passar por isso, certamente ele vai ser muito machucado, vai. muito mesmo. Vão falar que é demônio, que o pastor está endemoniado, que o espírito mal pegou o pastor. E não tem a igreja em si, ela não tem maturidade para enfrentar uma questão dessa se o seu líder entra numa crise. Nem todas as igrejas têm. Né? Entendi. Então, eu acredito que precisaria falar-se mais, instruir mais, né, nessa área. Porque qualquer membro da igreja pode entrar numa crise dessa, qualquer Sim, pessoa da igreja pode entrar, o pastor pode entrar, e aí a gente tem o nosso lado espiritual, você não vai abandonar ele, mas tem que sim. ter também essa compreensão. A gente vivenciou um caso de alguém que escreveu no nosso livro. Né? Aham. A pessoa entrou em depressão, o casal pastoral estava vivenciando uma crise, e a igreja estava crucificando, falando que a esposa do pastor estava com demônio. Então, tudo isso é falta de informação. Né? A gente não pode ir por esse lado, pastor. Né? Entendi. A igreja não pode interpretar isso, não. Ela tem que pensar muito bem que a depressão ela é uma doença, essas doenças psicológicas, né? Sim, Psicossomáticas, né? Elas são muito agressivas, elas machucam muito, e a sim. depressão é uma delas. Eu não almejo para ninguém, nem desejo para ninguém. Então, compreender, ajudar essa pessoa. Eu fui muito ajudado. Um irmão indicou uma clínica na Igreja Batista para mim. Eu fui lá me tratar. Certo. Me tratei e hoje eu estou aqui para contar a história. Tomei medicamentos para quebrar o quadro que eu estava vivenciando. Então, a pessoa que foi diagnosticada, ela deve buscar ajuda e fazer acompanhamento. Entendi. Não, diante do tratamento que ela está fazendo, também não abandonar esse tratamento, não largar. Né? Então, acho importante isso ir até o final. Ok. Pastor, o senhor escreveu sobre esse tema. E quando o senhor escreveu sobre esse tema, percebeu alguma inquietação na igreja como um todo, não na denominação? Ou não? Ou foi tranquilo quando um pastor escreve na linha de depressão, etc. e tal? O que o senhor sentiu? Olha, o que eu tenho recebido muito retorno positivo. Certo. Eu senti que era útil, porque essa palestra de depressão eu dava para pastor, porque o pastor achava que não tinha esse problema. E eu cheguei no treinamento da comissão de ética com esse tema, Certo. falando que estresse ministerial e depressão, que o pastor passava por isso. E tanto é que nós tivemos um tempo aí de onda de pastores que estavam se suicidando por causa desse tipo de doença. Né? Forte. Forte. É forte, mas por que chegamos a esse patamar negativo de um líder espiritual que está vivenciando uma crise e então eu dava essa palestra, depois ela foi transformada em livro. Eu acho que ela foi uma contribuição muito boa, pastor. Eu senti que ela foi uma boa contribuição para quem adquiriu o livro nosso. Certo. É uma boa contribuição. Olha, nós tivemos um testemunho, vários testemunhos, eu vou contar só um, de uma senhorinha que estava vivenciando depressão há quase 20 anos, mas ela não conhecia nada sobre a depressão, ela não sabia. O que eu fiz? Como gosto muito de estudar, quando eu fiquei doente, eu busquei tudo que havia sobre depressão. Fui estudar tratamentos, remédios, medicamentos que se utilizava, tudo. Eu fiquei um expert nessa área, praticamente, conhecendo bastante sobre isso. E aí, essa irmã começou a ler o meu livro, quando os medicamentos são necessários, como compreender a sua depressão,
saber qual raiz dessa depressão, se ela é uma raiz física, que o seu equilíbrio químico dentro do seu organismo não está bem, precisaria ter uma correção através de medicamento, né? Ou é uma questão emocional, uma raiz emocional, então você busca essa raiz emocional, buscando um psicólogo, conversando, falando com ele. Então, a gente indica essas... Se é espiritual, então, espiritual a igreja trata, a igreja ora, a igreja ministra. Mas tem pessoas que passam pela igreja, ela recebe a ministração, mas ela não melhora. Sim. Porque o problema dela pode ser físico. Ela precisa quebrar esse quadro com medicamento. Para dar condições para ela voltar a pensar, raciocinar, o seu emocional voltar no eixo. Então, eu aconselho que a pessoa deve buscar, não sei qual ajuda possível, toda ela é bem-vinda, eu digo sempre isso. Ok, pastor. O senhor acha que a vida pastoral, função pastor, já que ele lida com problemas mais dos outros do que seus, pode, se não houver uma linha de divisão, de oração, de vida boa, no sentido de família, exercícios, etc., lazer, pode desencadear para um pastor entrar em depressão ou não? Pastor, essa pergunta ela é muito importante. O pastor, o líder, por ele ter uma tensão muito elevada, o pastor, ao mesmo tempo que está lá no caldeirão de água quente, ele mergulha no caldeirão de água fria. No mesmo tempo que ele está resolvendo um conflito numa família, ele está num casamento celebrando uma festa de bodas. No mesmo tempo que ele está na igreja, traz uma mensagem maravilhosa, ele vai lá celebrar um funeral. Então, o pastor lida com várias N situações. E isso são fatores que podem conduzir o pastor para uma depressão, né? Então, o que eu falo é o seguinte, pastor, o equilíbrio, né, em tudo é importante. Você tem um momento seu de lazer, um momento seu com a sua família. Geralmente tem pastores que não têm vivência pastoral com o filho, não vê o filho crescer, não vê a família, não convive com a família, não desfruta. Ele não cria uma vida para ele mesmo. Eu aprendi a gostar de mim. Eu aprendi a gostar de mim. Pastor, eu aprendi a gostar de mim. Eu aprendi a cuidar um pouco melhor de mim com a depressão, né? Então, o pastor, muitas vezes, por ele se entregar demais, e isso pode conduzir ele para uma depressão, para um estresse elevado, e até para algo mais desesperador, que é um suicídio, que é o caso de que nós estamos vendo essas notícias aparecendo, né, pastor? Então, tem que buscar equilíbrio em tudo, né? Buscar ajuda. E viu que não está bem, Entendi. não fique em cima do púlpito pregando. Tira um descanso, tira um sabate aí, um tempo de seu para você ficar em descanso. Eu fiquei 1 ano e pouco sem direção de igreja. Sim. Saí do púlpito por decisão. Fui no meu pastor e falei, pastor, eu não tenho condições emocionais e psicológicas para conduzir uma igreja. Fui lá, entreguei para ele, meu pastor presidente. Tudo bem, fui me tratar. Fiquei 1 ano e pouco sem exercer nada. Depois o pastor viu por bem que eu deveria voltar. E eu também vi que eu estava bem para voltar. Assumi a igreja e até hoje, pastor, esse sabate, esse tempo que eu tirei, foi útil para mim, porque eu estou com 69 anos, eu estou com vontade de fazer as coisas. Estou animado. Deus tem me abençoado muito meu ministério na área de aconselhamento, na área de mentoria, né, pastoral. Então, mas por quê? Por causa dessa parada, né, por causa desse tempo que eu dediquei para mim. Bom, pastor Paulo, eu vou marcar com o senhor para
futuro muito próximo, para a gente fazer uma segunda live sobre esse tema, e aí a gente vai conversar. Porque são duas situações que o senhor colocou aqui que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Primeiro, o cristão não está imune a Perfeitamente. ficar doente. Não é esse o evangelho que alguns vendem aí que... Vou dar um exemplo para o senhor, e só um exemplo, que eu não quero causar polêmica. Mas no início desse ano, o pastor da nossa denominação aqui de São José, um homem muito especial na minha vida, morreu nas minhas mãos. Pastor Otávio de Santana. Eu terminei o curso há 15 dias atrás, quase 15 dias, ainda não faz. E no meio de uma situação, a esposa me ligou e queria que eu fosse lá, que ele estava indo embora e queria falar comigo e etc. Bom, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu cheguei lá junto com o diácono Agostinho e conversamos algumas coisas, ele estava na cama muito mal, fizemos uma oração, que a vontade de Deus, então, prevalecesse, etc. e tal. E, resumindo, ele partiu ali. E eu fiquei segurando nas mãos dele, abraçando ele nos últimos suspiros, e passando a mão no coração, abraçando, agradecendo a Deus. A gente já tinha chamado socorro para que não fôssemos acusados amanhã de uma coisa criminosa. Mas foi ali. Ele partiu, Deus assim permitiu, a última oração dele foi com o pastor dele, e eu vi um momento de honra também da parte do Senhor em algumas coisas, mas eu vou lhe dizer, já assisti alguns fatos semelhantes na vida secular, vida profissional. Mas um servo de Deus, nas condições que aconteceram, eu vou lhe dizer, pastor, já vi muitas autópsias, já vi muita coisa, etc. e tal, mas uma pessoa querida, amada, importante, apoiadora, enfim, e a forma como aconteceu, na tranquilidade que Deus assim permitiu, marcou o ministério. Isso não é que não tinha visto isso antes, marcou o ministério. Ontem eu conversei com a esposa dele, anteontem, a irmã Marlene, e eu relatei a ela o que aconteceu no quarto, porque ela ficou fora nos momentos assim. Até para que o coração dela também entendesse que Deus, até no último instante, o honrou. Mas nesse mesmo grau de emoção, porque ele pegou essa gripe bem forte, foi para o hospital e já tinha um problema muito sério do coração, e do hospital, parece-me que ao sair do hospital também pegou uma infecção. E, na verdade, a vontade do Senhor foi o que aconteceu. Mas no meio dessa coisa toda, falando em pastor, perguntas que estão chegando para mim. Pastor, o que o senhor fala? Vacina ou não vacina o meu filho? Poxa, se você falar não vacina e acontecer alguma coisa amanhã, você tem que estar preparado para alguém dizer assim, então, se o senhor falou, se o senhor também falar vacina, e o meu filhinho de 5 anos, de 6, 7 anos, ia acontecer. E essas coisas na cabeça, no coração, fora infinitas situações que um pastor passa, elas precisam, no meu entendimento, algumas funções, né, profissões nessa vida, como juiz, atleta, ator, pastor, médico, policial, precisam ser pastoreados bem de perto. Bem de perto. Porque são decisões que você tem que tomar, conselhos, aperta ou não aperta, corta o fio verde ou não corta, e que pode te trazer amanhã uma angústia. Você pode viver a população, o julgamento, o linchamento público. Então, é só para a gente equilibrar. E isso é só uma vírgula perto de tantas coisas assim. E aí eu queria depois marcar com o senhor para nós voltarmos num outro momento. Mas sim, a pergunta, tudo bem, pastor? Podemos fazer isso? Ótimo. Podemos numa data próxima. Então vamos lá. Pastor,
Como é que surge a inspiração para escrever livro, hein? Como é que é o negócio? Acorda hoje, Ô, olha pro pastor, espelho e fala assim: você é o cara, é hoje. ô, pastor, nós estamos já no. Eu estou com 2 livros no stand-by aqui. Ah, Estou com 2. Estou com um livro de história da Igreja do Paraguai, que eu estou escrevendo, que eu fui presidente lá. E também eu estou com outro livro aqui, que é Como Terminar Bem a Carreira. Está bem adiantado. certo. Só que, em função de eu ter lançado esse livro, Espírito Santo e a Conversão, eu deixei o Terminar Bem para trás. Mas eu tenho um outro também, com 12 capítulos, e foi uma vivência que nós tivemos aqui em casa com a morte do meu genro. E foi uma Certo. tirada súbita. E naquele período, eu escrevi um livro que talvez nem vai atender ao meio evangélico. É um livro, um conto popular, né? Então, está pronto aqui, mas, pastor, Deus tem me dado uma graça para fazer isso, porque esse Espírito Santo da Conversão, o capítulo que eu escrevi nele, foi em 50 dias. Eu levantando pelas manhãs, madrugada, e a inspiração vinha, eu ia lá e escrevia. Escrevi no celular, pastor, esse livro aí. Olha No aí, Word, celular. tecnologia. Pintava, vinha o pensamento, ia lá, abria o Word e escrevendo. E com 50 dias eu entreguei o texto para a editora, né? Esse último agora. Então, pastor, eu penso assim, que são as oportunidades que Deus vai nos dando. Eu quero deixar um legado assim, escrito, alguma coisa. O primeiro livro mesmo meu foi uma experiência de discipulado. Tive com você aí, você lembra? Sim, Os passos de um discípulo. sim. Eu participava das reuniões, fazia os esboços das reuniões, que eu faço todo o esboço, e depois eu resolvi lançar os passos do discípulo. Ele foi lançado em 2015, porque era sobre discipulado. E aí, pastor, o que acontece? Agora, em 2016, 2017, o David Cornfield resolveu lançar a Bíblia do Discipulado. Eles lançaram, mas eu tive essa vivência toda. O primeiro passo foi esse aqui, ó. E eles lançaram a Bíblia do Discipulado, que é uma vivência que nós tivemos. Então, pastor, as experiências que você tem, eu tive lendo seu livro, eu vi que é um livro autobiográfico. O livro, ele estava aqui na estante aqui, a Eu gente acho está que lendo ele, e eu li quase todo já. o tal do As gigante que histórias. escreveu isso na vida. Isso. É um livro autobiográfico. A história, a sua vida está ali dentro, né? O seu ministério está ali dentro. Então, aí fica mais fácil até para você escrever. Eu estou tentando fazer um trabalho agora teológico, comentários bíblicos, tipo comentário. Eu quero comentar alguns livros da Bíblia. É Aham. um desafio. Então, mas Deus tem me abençoado muito. O Espírito Santo e a conversão foi uma oportunidade ímpar para mim também. Já respondendo uma das perguntas que você ia fazer, É. esse daí. Então, aproveitando o que o senhor está dizendo aí, o senhor já respondeu uma outra. Recentemente, o senhor foi convidado pela editora Angular a escrever um livro. O senhor está falando Sim. sobre ele. Eu não sei se o senhor conhece esse autor aqui. Ele, recentemente, ele... Ah, como eu fui abençoado escrevendo lendo o primeiro livro, porque eu tive que ler o livro do Stanley Jones, tive Sim. que ler o livro Conversão dele. E o capítulo que eles me deram para comentar foi o capítulo 14 desse livro. Esse livro vendeu 1 milhão de cópias. Uh, Stanley Jones foi um missionário metodista nas Índias que ele foi amigo do Mahatma Gandhi, foi conselheiro de presidência dos Estados Unidos, um homem de alto conceito. E ele esteve no Brasil durante algum tempo. Ele passou pelo Brasil. E o Stanley Jones, ele escreveu esse livro Conversão. E dentro do livro Conversão
tem o Espírito Santo e a conversão. Eles me deram para ler e depois eu escrever dentro da visão de um pastor pentecostal, e eles escolheram a gente da Igreja Brasil para Cristo para poder fazer esse capítulo. Mas quando você lê ele, você vai ver que tem as passagens do Stanley Jones. São 8 livros. Sim. São 8 livros que vai sair. Então, para mim, eu conheço o diretor da editora, eu caminho com ele no pastoreio de pastores, pastoreio mútuo. Tem outro escritor aí, vários escritores que tem aí também, que a gente caminha junto num grupo de pastores. Sim. E eles talvez viram o meu testemunho, viram a minha forma de ser, e eles fizeram a proposta. Eu aceitei a proposta e o livro está aí, para a glória de Deus. A nossa igreja bem representada lá, porque aparece a Igreja Brasil para Cristo, pastor da Igreja Brasil para Cristo, e nós participando desse projeto que tem sido uma bênção na minha vida, e eu creio que vai ser na vida da igreja também. Eu creio nisso aí. Eu sei que, lendo ele, você começa a rever conceito. Quando eu conversei com o senhor a respeito do livro que foi lançado aqui pela escritora Sueli Ribeiro, ao me dar conta do que ela escreveu na visão de uma ovelha sobre o seu pastor, foi um presente de Deus para mim, e veio num momento em que algumas perguntas, minha alma estava querendo respostas. Pandemia, parece que você faz e etc. Então, e tomando um cuidado para não cair num problema psicológico aí, psíquico da vida, porque é um tempo que igrejas fechadas, recursos financeiros muito mais escasso, amigos morrendo, parentes morrendo, enfim, a gente passou pelo acidente, Fernando e eu, quase falecemos aqui no acidente depois de um culto. Sim, aí sim. Perde o carro, patrimônio, e depois a gente pegou Covid, foram os piores momentos da nossa vida, os 26 dias na área de enfermidade, misericórdia. Mas estamos aqui. Então, pastor, a gente vê esses procedimentos, e quando eu li o livro do senhor aqui, você fica pensando, né? A questão da conversão não tem marcha ré, é para frente. Verdade. É só para frente. Esse carro só tem marcha para andar para frente. Se você engatar marcha ré, você perdeu a viagem. E a minha pergunta, quando eu fiz o senhor sobre a questão da inspiração, porque tem momentos da vida próprios para cada coisa. Por exemplo, o senhor escreveu um livro agora e o convite veio de fora para um pastor da denominação pentecostal escrever algo muito sério, que vai na contramão de algumas coisas que a gente vê por aí, não é? Porque fala de conversão. Por isso a questão da pergunta da inspiração. O senhor está com quantos livros hoje, quantos para sair, pastor Paulo? Eu tenho 3 já escritos, e eu estou com 2, 3 para poder fazer. Tem um que está pronto já, vou ver se eu mando para a editora, e tem mais 2. Então seria 3 livros. 3 livros aqui, guardado aqui. Meu pastor, são 11 horas e 56 minutos, nós estamos falando há quase 1 hora e 48 minutos. Meu Deus, eu perdi o programa do Marcos Ferreira, rapaz. Não tem problema, pastor, fica tranquilo aqui, você está comigo, tá? Fica com a minha aqui. Fica comigo, qualquer coisa liga para mim, né? É nós aqui. Duas coisas aqui, pastor Paulo, para a gente fechar. A primeira é a receita da geleia de jabuticaba. Quando vier para cá, o senhor manda? Mando e te levo uma. A outra coisa é o seguinte, as camisas estão inspirando alguém?
Ah, rapaz, você com as suas camisas tá. Olha, eu vou querer uma dessa aí, ó. Você vai ter que comprar uma dessa pra mim quando eu for aí. Qual que é o número do senhor? Já vai falando aí, qual que é o O número? meu é número 3. Pronto, 3, tá, 3. tá ligado. Amarela. Amarelo? Amarela. É amarela. Então tá. Eu vou fazer minha live de depressão, vou usar ela. Vem a geleia, vai a camisa. Valeu, pastor. Pastor Paulo, eu vou fazer contato com o senhor, nós vamos voltar nesse tema aqui, mas eu quero já agradecer, porque a dona Fernanda é a diretora aqui de algumas coisas, e ela faz, assim, se você, quando eu passo do horário, ela fala, você faz eu mexer na programação e tal, não sei o quê. Então eu quero já agradecer, porque agora, exatamente agora, nós estamos falando a 1h49, quase uma hora. Deus do céu. Mas eu quero agradecer, pastor Paulo, e quero deixar as considerações finais para o senhor falar aí para nós. Ok, pastor Kleber, eu quero ser grato por participar contigo aí nessa live e poder dar a minha contribuição também e agradecer pela oportunidade de eu estar participando dessa programação. E louvar a Deus pela Igreja Brasil para Cristo aí de São José dos Campos, com toda a equipe que trabalha, principalmente você, a Fernanda, e todos aí por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade que tem nos dado. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, pastor Paulo. Um abraço da irmã Socorro. Fala para ela que o quarto de vocês está lá em casa, separadinho, a suíte de vocês. Vocês vão poder acordar a hora que vocês quiserem. Vão acordar e aí a gente vai comer aquela comida caipira. Oh, glória! Aleluia! A gente vai tomar o leite na pista que faz 3 anos, pô, que esse negócio tá agendado no sabe. Vamos fazer. E o senhor vai conhecer o meu papagaio, que é pentecostal, canta corinho, crente. Já viu? É parceiro pra caramba. Pastor Paulo, muito obrigado. Deus abençoe. Não há de que, meu pastor. Foi um prazer. Paz para todos os ouvintes da Essencial FM. Muito obrigado também por tudo. Amém. Amém. Queridos, vocês ouviram aqui o pastor Paulo de Freitas, pastor da nossa igreja, nossa denominação, um homem de Deus, o qual, assim, Deus nos permitiu